E para nos ajudar a explicar estes números, junta-se agora em direto via Zoom Daniel Coutrinho, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Daniel, bem-vindo ao Fala Portugal. A violência doméstica é um dos mais graves problemas da sociedade e, devido à pandemia, acabou por ser camuflada, digamos assim. Que impacto tiveram os múltiplos confinamentos nos números que acabamos de ouvir? Boa noite. O confinamento o teletrabalho obrigatório, o teletrabalho recomendado tiveram efeitos na violência doméstica. Por um lado, pode-nos dar esta ideia quase aparente de que a violência doméstica diminuiu. Nós sabemos que não. A cifra negra, ou seja, o número de pessoas, de mulheres, porque estamos a falar sobretudo de mulheres que não reportaram as suas situações de violência, é muito alto. É muito alto exatamente porque o controlo a que ficaram sujeitas pelos confinamentos sucessivos, pelo teletrabalho obrigatório, assim o fez acontecer. Muitos agressores, muitas pessoas agressoras controlavam as redes sociais e os telemóveis das vítimas, impedindo o seu acesso à ajuda, e depois, por outro lado, também o período da pandemia pode ter sido entendido, e acredito, e é esse o meu entendimento muitas vezes, como uma espécie de momento de lua de mel para as pessoas agressoras, isto é, não tiveram, porque o problema da violência doméstica é o exercício do poder e do controlo. Ou seja, a pandemia, Daniel, acabou por facilitar a vida aos agressores, digamos assim. Acabou por facilitar a vida aos agressores. Aquilo que nós sabemos também é que a violência física diminuiu, mas aumentou a violência psicológica e aumentou também a violência sexual. Porquê? Porque são duas formas de violência muito mais silenciosas, porque estávamos todos e todas em casa, não é? Portanto, estaríamos muito mais atentos e atentas. E as pessoas agressoras também têm noção disto. Portanto, acreditamos que este tipo de violência terá aumentado. E acreditamos até que o boom, que a saída destas pessoas que estão a viver e que viveram durante este período de tempo situações mais violentas e mais abusivas, poderá acontecer em meados do ano de 2022 e 2023, porque é isso que normalmente os dados nos dizem, que as pessoas, depois de serem vítimas uma primeira vez e de apresentarem uma primeira denúncia, entre esse espaço e essa denúncia demoram cerca de 2 a 6 anos. Porque, Daniel, ainda há muito receio na hora de denunciar o agressor, não é? Há muito receio, porque estamos a falar, obviamente, de um crime que ocorre numa dinâmica diferente, não é a mesma coisa que um furto. Portanto, ocorre numa dinâmica de um casal, de duas pessoas que têm projetos, que podem ter filhos, que têm uma família. Portanto, toda esta dinâmica é difícil. E depois, por outro lado, pelo facto de que as vítimas se culpam, a grande maioria das vezes, por aquilo que lhes está a acontecer. É o chamado ciclo da violência. Ou seja, neste ciclo, a vítima vai dando mais oportunidades para que a pessoa agressora possa continuar a cometer estes atos. Por isso é preciso romper, quebrar com este ciclo. Quebrar este ciclo não quer dizer cobardia, mesmo pelo contrário, quer dizer coragem para quebrar, mas muitas vezes a vítima não consegue sozinha e precisa da ajuda de terceiros, precisa que todos nós, cidadãos e cidadãs, também estejamos atentos e capazes de denunciar aquele que é um crime público e que é o crime que possivelmente mais vítimas faz e mais mata, infelizmente, em Portugal. Daniel, e qual é o perfil do agressor? Quais são os sinais que devemos estar atentos? É sempre difícil e perigoso falar de perfis, mas aquilo que nós sabemos em Portugal, que na grande maioria, em 85% das situações, são homens jovens, estamos a falar de homens entre os 25 e os 55 anos de idade, empregados, sem traços aparentes de doença psicopatológica, ou pelo menos esteja identificada do ponto de vista psiquiátrico, e que não têm, na sua grande maioria,
consumos de álcool ou de drogas, ou seja, afastamos daqui aquele velho mito de que o álcool ou as drogas estão associados à violência doméstica. Às vezes são elementos desplotadores ou até podem ser elementos inibidores da própria violência. Portanto, é este o perfil que nós temos. E não nos podemos esquecer que a violência doméstica tem um caráter profundamente transversal. Qualquer um de nós ou uma de nós pode ser vítima ou pessoa agressora. E é esse caráter, infelizmente, democrático, demasiadamente democrático da violência doméstica, que nos deve fazer refletir, agir e sobretudo, melhorar, e temos melhorado em Portugal nos últimos anos, os instrumentos para prevenirmos a violência doméstica. Daniel, só para fecharmos esta entrevista, que mensagem pode deixar a todas as pessoas que continuam a sofrer em silêncio? Que o silêncio é o principal instrumento e o principal aliado das vítimas. Devem pedir ajuda. A APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, tem um número que funciona das 9 às 9 da noite, o 116 006, e que é um número gratuito. Portanto, devem romper o silêncio. E quem estiver perto destas pessoas ou que conheça situações de violência doméstica deve denunciá-las, porque é um crime público. Daniel, muito obrigado pelas palavras e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.